Bem, meu nome é Edinaldo e esse é o terceiro vídeo de arquitetura de computadores e o título é uma resenha, né, do artigo que tem como título uma análise comparativa entre clusters computacionais a partir de máquinas velhas e computadores i5 da quarta geração. Bem, sobre o artigo. Foi visualizado, né, foi encontrado um problema de que com o passar do tempo e o avanço dos processadores, eles têm se supervalorizado e devido a isso eles acabaram ficando mais caros. Então foi observado por que não usar clusters com processadores mais antigos para obter resultados melhores ou semelhantes do que a gente vê hoje em dia com microprocessadores únicos, certo? Mas bem, o que é um cluster? Um cluster ele nada mais é do que um termo em inglês que significa aglomerar, juntar. Ele pode ser aplicado em vários contextos, mas no nosso caso da computação, o cluster ele é a aglomeração de diversos computadores, diversas máquinas que simulam uma super máquina. Em alguns lugares é até chamado de super máquina ou mesmo também de computação em cluster, certo? Cada estação é denominada nodo e os nodos juntos formam um cluster em si. Bem, o nosso cluster utilizado foi um cluster computacional baseado no modelo Beowulf, que foi desenvolvido na década de 90 e foi comparado com um computador i5 de quarta geração de um dos laboratórios da faculdade. Nas próximas sessões a gente vai descrever os conceitos e as características dos computadores, bem como o benchmark utilizado. No 5 é relatado algumas características, na 6 os resultados e na 7 é um trabalho relacionado que tivemos, que eles tiveram, né, no caso. Bem, sobre o cluster. Como eu disse, cada nodo, e no nosso caso foram utilizados 7 computadores, mas por configuração básica, um cluster no mínimo tem que ter 2 nós como back-end e um nó como mestre, para poder fazer a, a definição de cluster e poder ser utilizado como o mesmo. Bem, sobre o benchmark, o benchmark que foi utilizado foi um benchmark originalmente desenvolvido pela Supercomputação Avançada na NASA, que é um conjunto de benchmark para auxiliar a avaliação de computadores altamente paralelos. E ele é dividido em classes, né? A classe S, W, a classe A, B e C e a D, E e F. Cada da S até F existe um aumento significativo nos testes, como o S é o teste mais rápido que tem, um pequeno teste rápido, e o F é um dos maiores testes, de 16 vezes maior do que o anterior, que também já é grande já. No nosso caso, a gente utiliza o teste da classe B. Bem, sobre o i5 da quarta geração, foi observado que a partir da quarta, os i5 eles já vinham com uma tecnologia chamada Hyperthreading, que faz um processador físico se parecer muitos processadores, lógico, devido aos núcleos, né? É uma tecnologia dentro dos núcleos. Enfim, só que esse i5 testado não tinha essa tecnologia. Ele tinha 4 núcleos, 4 threads, uma frequência de 3,10 GHz, RAM de 8 GB e um HD de 512, né? Como mostra a tabela, como a tabela 1 mostra. Do hyperthreading ocasionalmente levou a uma diminuição no desempenho, mas que não afetou drasticamente no sentido total. O processo metodológico foi feito em conjunto. Foi analisado o benchmark de classe B no cluster e no computador i5, certo?
E como a gente pode ver, o cluster ele tinha 4 Intel Pentium 4 e 3 processadores Celeron. Todos eles tinham o mesmo sistema operacional e usaram a biblioteca MPI para fazer a linkagem do cluster, certo? Bem, como resultado a gente observa que o cluster, dentre a média dos 5 testes, teve resultados bons, relativamente bons no L1, no LU. E o desvio padrão tecnicamente relativamente baixo, também é menos no LU. Aí aqui um gráfico que demonstra melhor esses resultados, mais claramente, como o LU foi bem mais acima do que as outras aplicações de benchmark. E aqui a gente já vê o resultado do i5 já. É notável que a média dos 5 testes foi bem mais alta em todas as 4 aplicações, e o desvio padrão relativamente alto também, menos no EP. Aí aqui um gráfico que demonstra mais visível, todos são bem mais altos em relação ao cluster. E aqui um gráfico comparativo que demonstra visivelmente a superioridade, né, do i5 em comparação ao cluster. Bem, em comparação, através do gráfico, a gente percebe que o cluster teve um desempenho de 6,52 do total do i5, que equivale a dizer que o desempenho do i5 foi em média 93% melhor do que a do cluster, né? E no BT, SP e LU a diferença foi de 6,40 nas 3 pseudo-aplicações, o que vale também a quase uns 94% em termos de melhoria, né? Bem, e comparado com um artigo de 2003 que obteve resultados relativamente semelhantes, né? Que todos os 8 computadores utilizados nesse artigo de 2003 tinham uma CPU de 1 GHz, e foi comparado com um processador avançado na época, semelhantes aos resultados do artigo atual. E como conclusão, foi perceptível que os clusters são uma tecnologia bem consolidada e que se fazem presente devido à sua capacidade de distribuição, porque eles ainda assim oferecem um poder de processamento por um baixo custo, devido a processadores serem mais antigos e ter mais custo-benefício. Porém, comparando tanto a análise atual quanto a do antigo artigo 2003, foi visível que ainda assim os microprocessadores atuais, mesmo que sozinhos, ele ainda nos dão desempenhos melhorados do que um cluster mais antigo, né? Aí aqui nos mostra que os resultados foi aproximadamente uma melhoria de 93% do i5 em comparação ao cluster. Então, o cluster ele é bom até por ser baixo custo, mas comparado com um atual, ele ainda tem baixo desempenho, mesmo ele sendo programado para ser um cluster de alto desempenho. Bem, obrigado, e é só isso.